todos, né? Dependendo do horário que estiver vendo esse vídeo. Então, chamo Isaac, né? Quem não me conhece, né? Faço parte sou o proprietário, desenvolvedor, né? Do site dos cursos Mobile MMC. O que acontece? Muita gente me procura por um curso de MMC e isso aí é expressão JTAG, né? Mas né, fala MMC, né? Me procura na questão de fazer serviço, desbloquear MDM. Tá, mas aí vamos entrar nos requisitos. Aqui eu vou estar falando o que é MDM, tá? Vou estar dando um conceito nessa questão, entendeu? O que acontece? Para fazer serviço de MDM, qualquer outro serviço em si, a pessoa tem que ter noção, tá? Noção do que? Noção do que é MDM, o que é MMC, o que é essa partição da MMC, tá? Não existe uma partição especial para remover com clique o MDM, tá? Cada dispositivo é diferente porque o MDM ele vai atualizando junto com especificamente com o dispositivo. Então, ou seja, do Android mais antigo é mais fácil. Desses mais novos, as empresas estão evoluindo, tá? As empresas não vai parar, entendeu? As empresas não vai simplesmente continuar do jeito que tá. Isso né, podemos ver com base ao FRP, né? Conta Google, né? A gente pode ver que vai alterando, né? Não é o mesmo procedimento, você não consegue fazer o mesmo procedimento. As ferramentas têm que atualizar, tá certo? Não estou falando que não dê para fazer, só estou falando que é uma questão de diferente, totalmente diferente. No procedimento ele vai alterando. O que acontece? Eu vou falar um pouco sobre o conceito, tá? Aqui que futuramente, provavelmente o ano que vem, eu estou com um projeto de lançar um curso só para MDM, VMC, tá? Né, do Brasil, acho que esse é o primeiro também, com o FS, esse aqui agora é só MDM, é separado. Então, ou seja, aqui se quiser adquirir o curso futuramente assim, eu não vou dar data, porque eu não posso prometer específico, né? Essa questão. Eu já tenho uns outros projetos já na frente, mas especificamente só para MDM. Só que acontece, aí entra uma questão. O curso para MDM não vai vir nada de reprogramação de MMC. A pessoa já tem que ter essa noção, tá? Não adianta a pessoa pegar um curso lá de MDM e não saber nem conectar o telefone na ferramenta, não saber fazer leitura, fazer backup, utilizar a ferramenta. Não adianta. Então, ou seja, aqueles que quiserem adquirir futuramente, quando eu lançar o curso de MDM, é obrigatório a pessoa já ter a noção, tá? Isso daí eu já vou estar deixando bem claro quando sou desenvolver o curso só para isso, porque tá muita gente me pedindo essa questão. Eu vou estar passando, só que vou estar desenvolvendo, né? Da mesma plataforma, do mesmo jeito que os meus cursos né? Por turma, por semi ao vivo, né? Que seria pelo Zoom, nessa questão, sempre ao vivo, né? Não, a aula vai ser gravada, mas é sempre uma turma para a pessoa ter mais entendimento, tá certo? O que acontece? Então, aqueles que tiver o conhecimento, beleza, vai para o curso de futuramente MDM. Os que não têm conhecimento, por favor, adquira o conhecimento, tenta entender as ferramentas antes, para já não pular para uma área que a pessoa não entende, tá? Porque acontece, MDM já é um processo muito mais avançado, tá? Essa questão, tá certo? Então eu vou estar aqui explicando um pouco o que é MDM, né? Que é uma Device Management, né? Então o que é MDM? Ele significa Mobile Device Management, é um dos pilares da indústria de interface, né? Mobile, né? Management, fornecido geralmente remoto dispositivo móvel, tá certo? O que o MDM permite? Né? O MDM permite instalação e configuração de dispositivo, segurança reforçada para se adequar à política da empresa, acesso simples e recurso corporativo como e-mail, remoção, né? Remoção, limitação de recurso, capacidade de encontrar dispositivo perdido ou roubado a qualquer momento e muito mais. Mais do que é isso, ajuda a organização e ajuda o usuário final. Então, ou seja, daqui MDM é muito mais específico igual aqui, né? A gente está falando nessa questão, mas vamos encontrar várias formas de MDM. Telefone pré-pago,
telefone de banco, empresas grandes que usam, empresas de venda usam MDM. É um software muito modificado que às vezes não permite entrar em modo download, não entrar em modo recover. Sim, tem uns que nem desliga o telefone, você não consegue desligar o telefone. Então, tipo, isso varia muito, tá? Isso varia muito as formas do que é MDM. Só que, ou seja, eu vou dar uma explicação sobre essa questão, né? Não explicando o procedimento, tá? Em si, aqui especificamente, mas eu vou dar uma explicação bem explicada sobre o que é MDM. Quando a pessoa, o que é MDM? Você vai estar entendendo. Você vai entender sobre essa questão, tá certo? O que acontece? A pessoa tem, eu gosto que a pessoa entenda, aprenda, não memorize o procedimento. A pessoa tem que entender o que é MDM. Na mente, ela tem lá o resumo do que é em si. Ou seja, essas partes teóricas que a pessoa fala que não é importante, às vezes te ajuda, tá? E aí 100% ajuda, tá? Isso daí eu falo porque é o básico que vai te fazer todo o procedimento total, porque você entende sobre a questão, né? Mas o que é isso? Ajuda a ordenação e ajuda o usuário final, beleza. Tarefas como redefinição de PIN ou senha, bloquear o uso de aplicativos perigosos e limpar remotamente o dispositivo, se necessário. Então, o dispositivo, ao pressionar um botão, não apenas para administradores de MDM, mas por meio de portais e usuários, ou usuários podem fazer algumas dessas funções sozinhas, o que significa que as soluções para problemas historicamente complexos e demoras podem ser quase imediatas e sem envolvimento de TI, certo? Software avançado, programação avançada, né? Algumas configurações de dispositivos disponíveis para dispositivos onde o sistema operacional ao suporte inclui configurações de rede, configurações gerenciadas, né, restrições, desativações de câmera, iTunes, NCF, USB, YouTube, Homeping, né? Homing, etc. E-mail incluso, POP, IMAP, né? E InShark, né? VPN, certificados de segurança, gerenciador de PIN, senha, etc. e mais. Se o NDM não for suficiente por si só, as ações podem aproveitar e adicionar a capacidade de gerenciador de conteúdo, aplicativos e monitoramento do uso de dados usuários, ou serviço de gerenciador de aplicativos móveis MAM, gerenciador de conteúdo móveis MCM, gerenciador de expressão de tecnologia TEM, respectivamente dos escopo de EMM mais amplo. Nem todos plataformas oferecem suporte a todos os recursos, portanto, a devida diligência, né, necessária ao procurar uma plataforma adequada para implementar. Então, estamos explicando, né, sobre essa questão. Isso varia muito, tá? Isso aqui também MDM vai para outros dispositivos, não só Android, tá? Vamos estar passando sobre essa questão. E varia tudo. Tudo é um processo mais de segurança, tá? Isso aqui é tipo um software modificado, alterado totalmente com um recurso muito avançado mesmo para bloquear qualquer invasão, né? Assim, especificamente para o usuário, o que adquiriu o dispositivo, mesmo que ele perder, os dados não vazam, tá? Isso é um recurso que as empresas mais fortes utilizam para não roubar os dados, tá certo? Mas não é sempre garantido não, né? Mas vamos especificamente, né, ao mais seguro possível, né? Como usuário normal, né? Ter a capacidade de distribuir um aplicativo para um grande número de dispositivos simultaneamente traz enormes benefícios, principalmente no que diz respeito à economia de tempo para que os usuários finais localize e instale os próprios aplicativos. Apenas de ter sua própria SIM MA, esse dispositivo quase como padrão em plataformas MDM é fornecido no local seguro para aplicativos públicos e internos, o que significa que o acesso pode ser concedido e removido de informações confidenciais de forma rápida e eficiente, deixando poucos dúvidas de dados confidenciais sendo armazenados no armazenamento do dispositivo.
Em combinação com o MDM, os aplicativos podem ser enviados como parte do processo de inscrição, melhorando muito o tempo de implantação de novo dispositivo e melhorando muito o tempo que leva para reconfigurar os dispositivos já existentes, tá certo? Modo de relatório robusto integrados. As plataformas DM atuam significar em que as organizações podem gerar vários relatórios. Ad hoc para software instalado, uso de armazenamento, hardware, informações do sistema operacional e muito mais. Com a capacidade de expor essas métricas ou encaminhadas, né, para solucionar de relatório de líderes do setor. Isso significa que as organizações sabem exatamente como um dispositivo está sendo usado quando surgem problemas e pode usar essas informações ao trabalho em resolução. O que o programa ele resolve? Vamos ver lá. Antes de investir em uma plataforma de MDM, uma organização atualmente precisa entender os problemas que ele resolve e os benefícios que apresenta. O MDM pode e resolve problemas muito reais diariamente. Bloqueio de ativação da Apple encontra seu iPhone. Quando um telefone é entregue a um funcionário sem gerenciador e esse funcionário sem sair totalmente do dispositivo, o dispositivo fica totalmente inacessível. Após uma reedição de fábrica, sem acender a app original do funcionamento, a ação normalmente gasta centenas, potencialmente milhares de horas para trabalhar com a app para provar que possui os dispositivos em questão a fim de obter um código de desvio de bloqueio de ativação. O MDM supervisão ou bloqueio de ativação pode ser desativado, tornando completamente esse problema inteiramente discutível, tá certo? Perdido e roubado. Quando o dispositivo não realmente desaparece, as organizações não sabem onde ele está, né? Se ele está adequadamente protegido contra acesso não autorizado e não pode apagar remotamente informações potenciais confidenciais do armazenamento do dispositivo, dependendo do acesso concedido ao funcionário ou se seu status da empresa apenas no CO, um dispositivo pode conter dados críticos, como o MDM, não apenas os dados corporativos podem ser protegidos no dispositivo, como também pode ser completamente removido ou o dispositivo totalmente apagado sem que fique online novamente. Na melhor das hipóteses, o dispositivo pode ser localizado e coletado se o relatório de localização estiver habilitado. Mais fácil para achar. Da MDM. Proteção de dados. Quando um dispositivo não é usado para fins comerciais, o funcionário pode coletar gigabytes de dados corporativos armazenados abertamente no dispositivo. O dispositivo pode não estar criptografado, pode executar aplicativos comprometidos ou ser vulnerável a qualquer número de vulnerabilidade conhecida. Esses dados podem ser e-mails, download de cópias de dados via USB de máquinas corporativas ou mais. Quando esses funcionários saem, a organização pode enviar mais acesso aos recursos corporativos, mas não pode remover os dados que já estão no dispositivo, com o MDM, e-mail gerenciado, gerenciador de conteúdo e perfil de dispositivo seguro ou criptografia. Em todo dispositivo pode não permitir que os dados em um dispositivo seja criptografado e opcionalmente em containers, mas também remove esses dados no cancelamento de registro positivo, tá certo? Então, o que acontece? Uma empresa removendo todos os dados, o MDM, como é um software modificado, ela não consegue estar removendo, né? Essa é a questão. Existem muitos outros cenários que o MDM pode ajudar, reservando um momento para considerados. O que é que isso pode fazer, né? A solução MDM é uma plataforma utilizada para fornecer suporte a dispositivo móvel em qualquer lugar do mundo, com a conexão à internet e oferecimento os seguintes benefícios: gerenciamento remoto. Assim que o dispositivo é registrado, ele se torna um
endpoint geralmente é as políticas, né? Configurações são automaticamente baixadas. A única primeira indicação de gerenciamento de dispositivo normalmente será solucionada que o usuário configura um PIN ou senha. Dependendo da política aplicada ao seu dispositivo, os dispositivos não podem ser devolvidos à base para que novos aplicativos ou configurações sejam aplicadas. E da mesma forma, se o usuário final não cumpre por qualquer motivo as alterações enviadas ou o dispositivo for perdido ou roubado, existem várias maneiras de utilizar os recursos de segurança embutidos em uma solução de MDM para corrigir a sua situação. Aqui estão alguns exemplos para ferramentas que os administradores de MDM têm à sua disposição. Perdido e roubado, né? Quando um dispositivo não geralmente desaparece, as instalações sabem onde eles estão. Esses estão adequadamente protegidos, né? Já tem até essa questão da proteção de dados. Quando o dispositivo não gerencia o usuário para fins comerciais, também pode conter gigabytes, né? Você falou, então, perdido, roubado, dados. Que eu copiei duas vezes, né? Então vamos lá. Definições de PIN. Organizadamente, um usuário pode esquecer seu PIN ou senha por meio do MDM. É muito fácil definir o PIN, fazendo com que o usuário volte a utilizar o seu dispositivo em uma fração do tempo dos métodos alternativos. Muitas situações, um usuário pode acabar definindo completamente seu dispositivo para configurações de fábrica por meio de muitas combinações de PIN errado ou totalmente para recuperação de acesso ao dispositivo, causando um impacto significativo nas responsabilidades diárias enquanto o dispositivo é reconfigurado. Com o MDM, isso não é mais uma preocupação. Alerta: se um usuário final não estiver em conformidade com as políticas e regras de conformidade em vigor, os alertas podem ser adicionados para informar as pessoas sobre situações sobre ações que desencargam o estado de não conformidade. Limpeza corporativa, uma limpeza parcial, consiste na remoção de todos os dados corporativos de um dispositivo, colocando lá pela solução MDM. Isso inclui documentos e aplicativos acessados por meio do aplicativo MDM, móvel nativo, bem como e-mail corporativo. Isso não apaga armazenamento interno ou cartão SD externo, nem removerá informações pessoais, como conta do Google ou aplicativo instalado. O dispositivo deixará de ser gerenciado após uma limpeza corporativa e precisará ser reescrito para adicionar aos recursos corporativos. Limpeza completa. Uma limpeza completa retorna ao dispositivo as configurações de fábrica, todas as informações serão removidas e isso inclui o controle de MDM, deixando o dispositivo totalmente sem gerenciador. Bloco de dispositivo, limpar parcial ou totalmente um dispositivo ineficiente, requer o reprovisionamento de um dispositivo, resultando em perda de tempo. Imediatamente deve ser o último recurso para dispositivos que precisam ser bloqueados por qualquer motivo. Uma alternativa bloqueia o dispositivo. Isso impede o acesso e recursos corporativos em meio documento e aplicativo. Existe uma chamada para desbloqueá-lo. Nessa ponto, o problema de não conformidade pode ser discutido e potencialmente resolvido por telefone. Bloqueio de dispositivo: envia um acesso a um dispositivo redefinindo o PIN, senha para algo conhecido apenas por administrativos de MDM. Golf, né, já pega muito essa questão, fica travado no PIN. Conformidade: além de definir regras sobre os aplicativos permitidos, tipo de senha e uso, etc., é possível monitorar o dispositivo para verificar se o usuário final está ou não aderindo às regras em vigor. Se por algum motivo eles não estiver, é possível definir um cronograma em seu estado de não conformidade, o que pode adicionar qualquer uma das ações acima. Após 60 segundos ou vários dias, o usuário final está totalmente ciente de que não está em conformidade a partir do momento de que o aplicativo NDM
ativo altera-se em formato de quanto tempo será para corrigir a situação. Portanto, é do seu interesse tornar-se compatível para enviar que as ações acima ocorram, tá certo? Vamos continuar aqui. Informações de localização. E se o dispositivo for perdido ou roubado, o MDM pode ajudar a recuperar informações de localização do dispositivo desde que esteja ligado e conectado à internet. Implantação de configurações. Conforme observamos no início desse tópico, a gama de configurações ou política que pode ser enviada no dispositivo é ampla e granular. Alguns dispositivos podem ter GPS reforçado para requisição de dados de localização. Outros podem ter dados ou barra de rádio externa, Wi-Fi desabilitado quando usado como dispositivo de exibição. Em uma loja ou conectado a um local de escritório, configurações de e-mail VPN, configurações de aplicativo gerenciador, requisitos de senha, incluindo quanto tempo antes de um dispositivo hibernar, quando tentativa falha antes de uma limpeza, etc. Pode ser enviado remotamente e com relativa facilidade. Combinando um geofencing, cronograma e muito mais, um dispositivo pode ser completamente bloqueado durante o dia e totalmente aberto à noite, caso um funcionário esteja localizado em uma estação segura, por exemplo. Para aqueles em ambiente menor existente, o responsável do e-mail pode simplesmente optar por bloquear o YouTube durante a hora de trabalho. Tanto a Apple quanto o Google oferecem maneiras de bloquear ainda mais os dispositivos corporativos. A supervisão da Apple pode ser habilitada via TI ou escrevendo-se no Device Enrollment Program, DEP. É permitido que as organizações desabilitem coisas como bloqueio de ativação, FaceTime, imensas, capacidade de redefinição de fábrica e muito mais. Embora o Google tenha introduzido a Android Interface para permitir que as organizações gerenciem muito Android OEMs, de forma consciente, algo que muitas vezes tem sido um ponto problemático para as organizações. Mais informações sobre essas opções de gerenciamento pode ser encontrado nos links desse parágrafo, certo? Gerenciamento de aplicação. O gerenciamento de aplicação permite as distribuições de aplicativos para apenas um e tanto como todos os dispositivos, dentro de um grupo de forma rápida e fácil. Todos os aplicativos são environmentos e gerenciamento como segurança e são facilmente acessados dentro dos aplicativos MDM nativos ou da tela inicial, gaveta de aplicações do dispositivo. A maior das soluções da MDM oferece suporte a distribuições de aplicativo Play Store, App Store, Microsoft Store e aplicativos corporativos não localizados nos catálogos da Play Store. App Store nativo. Mais recentemente, a indústria do volume programa VPP da Apple e do suporte para Android Interface significa que os aplicativos podem ser distribuídos para dispositivos sem conta privada na App Store, que reproduz ainda mais a carga de suporte associado ao gerenciamento de contas do YouTube ou do Google. Normalmente há vários aplicativos que não devem ser usados no local de trabalho, usando listas negras de aplicativos e possível bloquear o uso de aplicativos com o mínimo de esforço. Isso tem dois benefícios. Vamos falar sobre essa questão. Bloquear aplicativos que não são permitidos significa que o foco permanece totalmente nos aplicativos permitidos e nas tarefas em questão, certo? A instalação de aplicativos não precisa ser evitada, permitindo a instalação de aplicativos que não são bloqueados livremente e, por sua vez, evitando a perda de tempo de funcionários de registro para que os aplicativos sejam enviados para o dispositivo. Por outro lado, o uso de lista de permissões de aplicativo adota um abortamento totalmente oposto. Apenas os aplicativos permitidos pela gerência podem ser instalados em um dispositivo. Nenhum outro aplicativo pode ser usado.
a menos que sejam incluídos na lista de permissões. Isso permite que um dispositivo seja usado apenas para uma finalidade sem espaço de maneira. Isso aqui, ó, MDM já vinha nos computadores. Algumas empresas abortavam sistema de Windows, então dá a permissão da pessoa acessar algum site, nem o Google. Às vezes eu não conseguia entrar no Google ou então na internet mesmo. Ele só conseguia acessar o programa de gerenciamento de tipo da empresa. Aí ele só conseguia acessar isso. Entendeu? Ele não tinha permissão de instalar. Então, assim, só que é um recurso que foi para telefonia móvel, tá? Essa questão. Aqui quero que vocês entendam sobre o funcionamento do MDM, quais são os requisitos, os procedimentos, bloqueio. Então, ele praticamente modifica o software. Mesmo a empresa desvinculando o aparelho do dispositivo, ele continua bloqueado. Porque o que acontece? A empresa que ele adquiriu instalou o software dele modificado. Ou seja, a mesma coisa, eu abro uma empresa hoje e desenvolver um software. E esse software eu vou vou lá fazer uma parceria com a Samsung. Eu quero instalar meu software no seu dispositivo modificado. Aí a Samsung fecha contrato comigo, beleza. Aí ela me manda um lote e esse lote eu vou e modifico meu software. Beleza, aí eu vou lá e ofereço para uma empresa de comércio de venda de carros, né? Nessa questão, eu pego o telefone modificado e ofereço para a pessoa, para essa empresa. Essa empresa, beleza, pega o dispositivo, beleza. Aí do nada ação, não quero mais contrato. Beleza, eu removo ela do sistema. Todos os dados do usuário do telefone dela será bloqueado e os dados serão perdidos. Mas o que acontece? O celular ele fica com um sistema modificado. Eu não tirei o sistema modificado. Porque o sistema modificado é uma questão diferente de uma questão de remoto. Dados remoto é toda a frequência de transferência de arquivos que tem no dispositivo. Isso é o usuário cadastrado, tudo. Isso aí é remoto, consigo estar removendo. Mas a atualização do sistema eu não consigo. É a mesma coisa eu pegar e instalar, igual eu peguei que instalei o Windows 10. Beleza, quero pagar todos os dados dele. Vou lá, apago os dados. Tá certo? Removi o usuário administrativo da empresa. Mas o que? O Windows apagou? Não, o Windows está lá. Tá certo? Então essa é a questão em si. Vamos continuar aqui. Portal do usuário final. O portal do usuário final permite que o usuário acesse rápido e simples para visualmente o dispositivo que eles escrevem na solução IDM e executam a tarefa básica conforme segue. Vou falar um pouco sobre isso. Dispositivo de bloqueio, redefinição de file, limpe o dispositivo, localização do dispositivo. A disponibilidade dessa opção para todos os usuários finais pode ajudar a reduzir as soluções de assistência, que podem surgir de pins, esquecimento do dispositivo perdido. No entanto, está no controle da organização o que o usuário pode ou não fazer sem a intervenção do administrador do MDM. Os usuários também podem se inscrever opcionalmente na plataforma MDM corporativo para obter acesso a e-mails e outros recursos corporativos, se permitido. Em muitas relações, o administrador de MDM nunca é preciso registrar um dispositivo para um usuário, reduzindo a sobrecarga ou quase zero. Componentes adicionais de EMM. Então, quando o MDM em seu primeiro conjunto de recursos segurança não fornece suficiente, considere um conjunto de EM mais amplo para aproveitar algumas ou todas as seguintes opções. Gerenciamento de dispensa. A dispensa permite um monitoramento do uso de dados para dispositivo inscrito nas soluções MDM. Usado um limite de dados pré-configurado para o dispositivo, é possível monitorar o uso de dados em relatórios ao limitar e receber notificações quando o usuário de dados ultrapassa o limite definido. Por exemplo, se os membros de uma equipe têm um limite definido específico de gigabytes de dados por mês, será possível monitorar o uso de dados diariamente.
Ao atingir o limite definido como 50%, 65% ou 90%, um e-mail pode ser programado para avisar a pessoa relevante sobre o limite de dados iminente, a fim de reparar para ou evitar o uso excessivo de cargo, né? Com esse dado, as organizações ganham muito mais transparência sobre o uso de dados em suas equipes, o que pode ajudar a evitar contas inesperadas. Levando isso um passo adiante, então disponíveis soluções têm de terceiros que se integram geralmente à plataforma MM. Eles são capazes de relatar quantidades incríveis de dados sobre o uso de telecomunicações, como por aplicativos, hora do dia, assiste visitado e muito mais. Uma dessas soluções foi revisada, clique aqui para mais informações, né? Do que parece aqui, ó, gerenciamento de conteúdo. Frequentemente o e-mail sozinho não é suficiente. Quando as organizações têm grandes responsabilidades de dados internamente, pode desejar que os dispositivos incluídos obtenham acesso seguro a eles por meio da plataforma MM. Essa responsabilidade pode ser compartilhamento de arquivos, sítio do SharePoint, né? Qualquer combinação de protocolos de compartilhamento de arquivos comuns como SMB, CIFS, NFS, FTP e muito mais. Depois de configuração, isso aqui é só quem entende programação web vai entender sobre essa questão aqui, tá? De mexe com servidores, né? Configurações de dispositivo, gerenciamento por MM, pode obter acesso seguro a esse recurso, embora não seja capacidade de cópia ou compartilhamento de dados confidenciais fora da área de MM seguro de seus dispositivos. Naturalmente, para ambientes menores, os documentos podem ser carregados por uma plataforma AMM, opcionalmente protegida por senha e distribuído ou removido imediatamente. Soluções. Nenhuma infraestrutura de back-end, né, necessária. Concluindo, o MDM está rapidamente se tornando vital para a empresa e funcionamento, para o gerenciamento adequado do dispositivo, utilizando todos os serviços e recursos descritos acima. Nossa capacidade como indústria de gerenciamento dispositivo localizado em todo o mundo se torna significativamente mais fácil. Com EM, as organizações podem entender gerenciamento para aplicativos, conteúdo e gerenciamento de telefonia como muito pouco esforço. Ele é certamente uma obrigação para qualquer organização que faz uso de dispositivo móvel de hoje. Aqui está algumas fotos de bloqueio de MDM, tá? Aqui tá. Isso varia, tá? Essa questão. Então aqui eu dei um breve resumo que é MDM, tá certo? Essa questão por quê? A gente pergunta o que é MDM, aqui tá. É um software totalmente modificado para as empresas hoje de telefonia. Qualquer empresa hoje, não especificamente tem uma empresa, qualquer uma empresa pode adquirir esse recurso, tanto empresa grande como empresa pequena, tá? Nessa questão, é um software um pouco caro nessa questão. E lembrando, igual eu falei, cada bloqueio tem a sua configuração, então não tem como você tipo, usar um procedimento para um funcionar para outro, tá certo? Então, ou seja, isso varia muito. Então, o que eu venho repetir novamente, se você quer adquirir um conhecimento sobre MDM, futuramente, igual eu tô tendo um projeto, vou estar os meus projetos geralmente sempre saem nessa questão, procura, procura o conhecimento em CUFS primeiro, para depois para MDM, tá certo? Se você já tem noção, beleza, aguarde, quando eu não vou dar data específica, mas quando sair, eu vou estar anunciando sobre essa questão de só um curso só para MDM. Essa questão eu vou estar passando, tá certo? Essa questão. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Vamos falar sobre o QG, tá? Então vou estar continuando aqui. Samsung Knox Guard QG. Funções de bloqueio de gerenciamento e monitoramento remoto ERMM, tá?
Então tá certo, vamos tratar sobre isso. Depois de instalado o novo firmware de fábrica, os usuários encontram situações em que nenhum firmware individual ou soluções raiz individual poderia ser instalado no dispositivo, porque a opção de desbloqueio de OMI não está disponível. Para resolver esse problema, temos novos procedimentos. Vamos falar só um pouquinho sobre essa questão. Durante os últimos meses, após a instalação do novo firmware de fábrica, os usuários se deparam com a situação de que nenhuma firmware individual ou solução raiz individual pode ser instalada no dispositivo, porque a opção de bloqueio de OEM não está disponível. Espera-se a opinião pública de que após 7 dias a opção OEM Lock aparece. Automaticamente é permitido que ele forneça a oportunidade de instalar software individual. Com base na experiência, isso não é verdade, porque os telefones permanecem fechados após 7 dias. Para resolver esse problema, temos novos procedimentos RMM. O Lock Equinox Lock abertamente o RQLock. Então, ou seja, tem que fazer o procedimento. Isso também você consegue. Quando você faz o desbloqueio de MDM no envio MMC, o Equinox também sai. Os dois procedimentos têm o mesmo efeito. A opção AM-Lock aparece, mas depende do modelo e do firmware qual procedimento deve ser aplicado em cada telefone. Isso que eu expliquei, cada telefone tem seu modo de fazer o procedimento. Então, ou seja, você não vai conseguir fazer um procedimento em um ou outro, vai funcionar. É somente conhecido como procedimento de desbloqueio do RM. E se não funcionar, o desbloqueio de Knox Wire deve ser tentado. Ou seja, se não deu esse, tenta esse. Procedimento 2. Isso aqui falando em box padrão. Tá? Pode ser útil na escolha do procedimento correto. Se o telefone for colocado no modo de download no manual, no qual as linhas que aparecem na parte superior da tela ajudam na escolha. Se você vir uma linha RM State, você vai usar RM Lock, deve ser usado. Nesse caso, o estado é RM, é praticamente para normal. Se você vir uma linha QG Start, você vai usar Knox Guard, tá certo? Então, ou seja, se não houver nenhuma linha RME ou Knox, então o dispositivo não é bloqueado o AM e esse dispositivo é permitido, o telefone não suporta RMM Knox, tá certo? Mais informações sobre os fechadores. Vamos falar aqui. Knox Guard. Knox visa seu segmento corporativo quando o usuário instala itens de software corporativo em seu próprio telefone. BioD, né, que a empresa deseja operar totalmente separamento e isolamento do próprio software do usuário, tratando-se de um serviço baseado na nuvem, como uma das funções de permissões que empresas, prestações de serviço e outras organizações competitivas permite dispositivos remotamente bloqueados ou mesmo na lista negra, um a um ou em grupo. Esse registro também pode ser removido remotamente, mas se como consiste de alguns erros ou problemas na estimativa, a restrição não for removida, é possível encerrar a restrição com o Knox Lock, que também oferece. Aqui, monitoramento e gerenciamento remoto, RM. O objetivo da função é enviar instalações de sistema Android desenvolvido ou modificado individualmente com acesso root, recuperação do dispositivo, mas o escopo do monitoramento remoto inclui uma série de outras funções. Também a função RMM foi a essa sendo introduzida em um número crescente de instalações de Samsung desde janeiro de 2018. Quanto o número de software instalado, o status DRM do telefone é pré-normal. Ele não permite que nenhum software desenvolvido individualmente seja instalado. Nesse caso, a função desbloquear a AM no ponto do menu, a opção de desenvolvedor. Ligando no menu do dispositivo não pode ser autorizado ou nem mesmo estar presente. Se o status do RM é normal, e geralmente retorna automaticamente a opção acesso, mesmo estando presente. Se o estado RM for pré-normal, geralmente ele retorna automaticamente após cerca de 168 horas, 7 dias.
para um estado no qual a opção é liberação, desbloqueando o M. Repare-se a função de desbloqueação de DRM. Nosso programa oferecemos soluções de que é uma introdução de uma explicação, né? Eles viram status versus status, que é nosso pré-normal competitivo ao zero quebrado, RM normal, bloqueado, intermitivo, pré-normal concluído. Tá certo? Aqui só uma breve informação mesmo, aqui tá uma foto, não sei se vai dar para ver, mas tá locate, essa questão. Aqui só foi uma breve mesmo, sobre o que é MDM, né? O RM State, né? Que vem o QG junto, costuma vir nessa questão, igual eu expliquei sobre essa questão, tá certo? Aqui tá todo um conceito básico, tá? Não é um tutorial ou assim por diante, né? É só um conceito mesmo nessa questão. Só uma breve introdução sobre isso, só para a pessoa ter uma noção do que é. Muitos técnicos não têm essa noção. O que é MDM pega, às vezes o MDM pega com esse bloqueio aqui, tenta passar um sistema e não dá, né? Então aqui tá uma informação básica sobre essa questão. O RMM Stage tem algumas boxes que você consegue estar alinhando, fazendo, tá? Sem nenhum problema nessa questão. Agora o MDM não, o MDM é um pouco mais complicado, não é todas as ferramentas que você tem uma função de fazer ele, tá? E o procedimento é muito mais complicado. Não entra em modo download, não entra em modo recover, então você não tem como você fazer praticamente nada no dispositivo, tá certo? Aí por isso que entra as boxes MMC para fazer esses procedimentos. Você vai remover a memória ou fazer via pinagem, tá certo? Foi uma explicação bem resumida nessa questão, tá certo? Quem tiver dúvidas pode entrar em contato, me perguntar sobre essa questão. O projeto eu não vou dar data, mas eu vou lançar sim só sobre isso, só um curso sobre isso. Então, aqueles que quiserem adquirir esse curso tem que ter um conhecimento em MMC, tá? Com o curso eu não vou passar nada básico de MMC, nenhum procedimento em si, eu vou passar só a funcionalidade de como fazer os procedimentos de MDM, tá certo? Então, qualquer coisa é só chamar. Sempre pergunto sobre equipamentos em geral, né? Para não adquirir uma ferramenta que vai ficar parada também, tá certo? Sobre investimento. Então foi isso, galera.